presença divina. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Jesus, Mateus, capítulo 28, versículo 20. Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda a parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará, sim, com todos os corações da terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre, desta ou daquela posição, que esteja também com ele. Então, ele está conosco, mas a gente precisa estar com ele também. Elevar os nossos corações até Jesus, agradecendo sempre pela sua presença, pela sua bondade, pela sua misericórdia infinita para com todos nós que ainda temos muito a aprender, muito a fazer pela nossa evolução, mas com certeza Jesus está nos esperando, Ele está conosco aqui, olhando por nós, em todos os nossos momentos, em todas as nossas dificuldades. Então vamos agradecer sempre a Jesus por todos os ensinamentos, por tudo que Ele faz por nós todos os dias. Queremos também nesse momento pedir aos benfeitores amigos, ao benfeitor espiritual dessa casa, que esteja conosco nessa noite, intuindo dele para que Ele nos traga a sua mensagem e que essa mensagem possa chegar a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, esteja sempre conosco. Assim seja. E é com muito prazer que a gente recebe o Derli mais uma vez. Seja bem-vindo à nossa casa. Boa noite. Está dando bem profundo, tranquilo? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai aumentando o volume da voz também, né? Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Estava comentando com a nossa irmã aqui agora mesmo. Me lembro a primeira vez que eu fui convidado para vir até a casa, né? A gente, quando vem a primeira vez, a gente fica assim, não conhece as pessoas, né? Não conhece os dirigentes, os trabalhadores. Com o passar do tempo, a gente vai frequentando, a gente começa a ter um prazer de estar numa comunidade igual a de vocês. Muito bom. Muito obrigado pela acolhida. Tá?
Hoje eu estou trazendo um tema que não é nenhuma novidade. Talvez a grande novidade seja o formato que nós vamos conversar a respeito do nosso amigo espiritual. Todos nós temos essa consciência, né? Nós temos um amigo espiritual que é dedicado para cada um de nós. Olha que fantástico, né? A gente ter essa benesse de Deus permitindo que nós tenhamos um amigo espiritual. E o que nós vamos tratar aqui está lá no Livro dos Espíritos, entre os capítulos 489 e 521. Não está na ordem, mas o que eu vou tratar aqui na palestra hoje foi retirado do contexto lá do Livro dos Espíritos. Ok? Quero começar a fazer um pequeno exercício com vocês. Eu vou apresentar aqui 3 figurinhas. Eu queria que na imaginação de vocês, não tem certo nem errado, claro, mas na imaginação de vocês visualizassem esses 3 elementos numa cena real, como se você estivesse vendo a fotografia de um lugar, que esse lugar realmente existisse e você conseguisse ter esses 3 elementos, 3, 4, né, que são 2 cadeiras. Queria que vocês trouxessem isso no imaginário de vocês. Ok? Eu pensei assim. E essas 2 cadeiras colocadas frente a frente têm uma proposta. Imagina se você sentasse em uma dessas cadeiras e na tua frente sentasse o teu mentor espiritual para conversar com você. E ele sentasse contigo e falasse o seguinte: olha, estou aqui para responder as suas perguntas. Quero conversar com você. E a nossa palestra vai ter essa dinâmica, como se nós estivéssemos perguntando algumas coisas para o nosso anjo de guarda e ele respondendo para nós, à luz, obviamente, da doutrina espírita, né? Está aqui, ó. Olá, meu amigo, podemos conversar? Tem algumas dúvidas que eu gostaria de tirar com você. A primeira dessas dúvidas que eu gostaria de tirar contigo: o que eu devo entender por anjo de guarda? Muitas das vezes, nós sabemos que temos e não temos a consciência perfeita de qual a razão de nós termos um anjo de guarda. Aí ele vai nos dizer o seguinte: é um espírito de ordem elevada que dia e noite te acompanha. Aqui já vem um detalhe muito bacana para nós. É um espírito de ordem elevada. Ou seja, nenhum de nós temos um anjo de guarda que não seja superior à nossa condição. Certamente ele está numa condição muito maior de conhecimento, de evolução. Se ele foi designado para ser um anjo de guarda, ele apresenta essa característica. E é o que cada um de nós devemos aspirar, né? Nós devemos querer, diante da nossa própria evolução, quando chegarmos lá na colônia, quando nós tivermos um grau de evolução melhor, nós podermos também ser elencados como anjos de guarda das pessoas que estão aqui encarnadas. Ele é conhecido por vários nomes: anjo de guarda, espírito protetor, anjo guardião, mentor individual, enfim. São vários os nomes que, inclusive na própria doutrina espírita, a gente verifica esses vários nomes na literatura, né? Cada escritor coloca de uma forma, mas todos esses nomes referem-se ao nosso anjo de guarda. E aí uma outra pergunta: por que nós temos um anjo de guarda? Qual a razão disso? Eu tenho livre-arbítrio, não tenho? Se eu tenho livre-arbítrio, eu posso errar? Sim ou não? Sim. Sim? Poder não pode, né? Mas a gente erra sem poder, né? O bom da brincadeira é essa, né? A gente erra sem poder. E o que vocês entendem? Assim,
Na simplicidade, o que é livre-arbítrio? Um direito de escolha. Um direito de escolha? Um direito de escolha. Se eu perguntar para você, você quer uma camisa branca ou uma azul, isso é livre-arbítrio? Isso, porque você vai poder escolher entre o branco e o azul. A maioria das pessoas pensa dessa forma, não? E a gente precisa diferenciar o que é o livre-arbítrio e o que é a opção de escolha. Eu vou sair para ir na casa do fulano. Se eu vou pela direita ou vou pela esquerda, isso não é propriamente um livre-arbítrio. Isso é uma escolha. O livre-arbítrio é quando você vai tomar uma decisão e essa decisão ela está ancorada nos ensinamentos de Jesus. Quando você abre mão no momento da sua escolha de tomar uma decisão contrária aos ensinamentos de Jesus, aí sim você está abrindo mão do direito do livre-arbítrio. Então isso é muito importante que nós tenhamos essa, que a gente fala livre-arbítrio para cá, livre-arbítrio para lá, né? Então uma coisa é eu escolher se eu quero tomar água nesse copo ou nesse copo, não é uma questão de livre-arbítrio, que é uma escolha simples. Agora, eu sei que eu não devo roubar. Eu usei o livre-arbítrio de fazer isso. Eu sei que eu não devo cobiçar a mulher do próximo. E eu cobiço. Quer dizer, eu estou abrindo mão de um ensinamento, estou contrariando isso, utilizando o livre-arbítrio. Ou seja, então a gente pode finalizar esse exemplo falando o seguinte: quanto mais eu me afasto dos ensinamentos de Jesus, maior a chance de eu tomar uma decisão errada e esse livre-arbítrio ser futuramente uma ferramenta que vai concorrer com a minha próxima reencarnação. Muitos de nós, se não todos, já tivemos assim uma pequena curiosidade de saber o que eu fui na vida anterior. Alguém aqui já teve essa curiosidade? O que será que eu fui na vida anterior? E olha que interessante. A maioria das vezes em que nós comprometemos a nossa reencarnação, ela está atrelada a um desarranjo emocional. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. As nossas expiações, na maioria das vezes, foi um descontrole emocional que eu tive numa determinada vida. Eu dirigi bêbado, eu matei alguém, eu dei um tapa em alguém, alguma coisa que eu fiz que prejudicou alguém ou a humanidade, e na outra encarnação eu vou ter que de alguma forma resgatar isso que eu fiz. Então, na maioria das vezes, a minha falta de controle emocional é que faz com que eu tenha uma expiação diferente na próxima encarnação. E o interessante é que às vezes a gente pensa que a expiação, todas as vezes, ela tem uma conotação assim: eu tenho que sair do plano espiritual para reencarnar, já definido qual vai ser a minha expiação. E às vezes não tem uma definição de qual é a expiação. Às vezes é um resgate moral. Um resgate moral, você não vai sair da espiritualidade, olha, você vai chegar na sua encarnação, num determinado momento você vai ser cobrado de você. Não é assim. O resgate moral, ele vem com o aprendizado. Aí no meio da minha encarnação, o que acontece comigo? Eu tenho uma prova. E a maioria das provas sou eu quem provoco, tá, gente? A maioria das provas que nós temos, nós mesmos provocamos. Eu, por excesso de bebida, de repente eu conquistei uma cirrose. Por excesso de cigarro, eu acabei adquirindo um câncer ou um enfisema pulmonar. E aí, enquanto eu estou passando pelo tratamento de alguma prova que eu estou cumprindo, se eu consigo superar essa prova, supero esse desafio, é uma evolução moral que eu tenho. E quando eu não supero, essa prova torna-se uma expiação.
Às vezes nós não vemos dessa forma, não pensamos dessa forma. Mas todas as nossas provas, elas são um determinante para a minha evolução ou para a minha expiação. Se eu supero a minha prova, eu evoluo. Se eu não consigo superar, eu estou exercendo a questão da expiação. Muitas dessas vezes. E aí, nesse pensamento, para fechar esse raciocínio, quem sabe fosse interessante também eu me preocupar qual vai ser a minha próxima encarnação, ao invés de querer saber quais foram as outras passadas. Que se de repente eu começar a me preocupar como vai ser a minha próxima encarnação, talvez o meu controle emocional aqui, nessa encarnação que eu estou vivendo, vai se transformar. Porque eu vou tomar consciência que a falta desse controle emocional é que vai ser preponderante para o peso que eu terei na encarnação futura. Para a gente poder refletir sobre isso. Então, por que nós temos um anjo de guarda? É uma missão dada por ordem de Deus para que possam ser orientados por um Espírito de luz, que estará conosco, ao longo da nossa encarnação. Olha aqui a observação de rodapé. Deus é misericordioso, mesmo nos dando livre-arbítrio, nos concede o orientador pessoal para auxiliar na nossa jornada evolutiva. Uma outra pergunta: qual a missão do Espírito Protetor? Deixa eu conhecer um pouquinho de vocês. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Tem, amado? Filho. Essa é a missão do anjo de guarda. A mesma missão que pais normais possuem com seus filhos. Exatamente a mesma. É difícil, às vezes, da gente compreender esse tipo de pensamento da espiritualidade, que nós aqui encarnados, a gente não tem muito essa visão, essa sensibilidade de como que a coisa acontece na espiritualidade. E é normal isso, nós estamos encarnados para aprender a viver no planeta Terra. E não para que nós tenhamos o mesmo pensamento da espiritualidade. Nós vamos chegar lá. Então, age um pai com relação aos filhos, de guiar e protegido pelo caminho do bem. Mas a tarefa desse anjo de guarda é imensa. Por quê? Nem sempre quem o anjo de guarda dá a guarida consegue receber as intuições que o anjo de guarda passa para nós. E ele conversa conosco assim, através das intuições. Quem que conversa comigo quando ninguém está me vendo? Quem conversa comigo quando não tem ninguém perto de mim? Quem responde às minhas perguntas? Eu tenho uma característica, e eu acredito que a maioria de vocês já passaram por isso. Eu já resolvi enormes problemas durante a noite e acordei no outro dia com a solução do problema que eu estava com. Da onde veio essa resolução desse problema? Eu não sabia quando eu dormi. Por que a hora que eu acordo no outro dia, de repente, você fala assim: nossa, já sei como é que eu vou resolver aquilo. Da onde veio isso? Quem conversa comigo trazendo essa informação? Outra pergunta que eu gostaria de fazer para o meu anjo de guarda: o Espírito Protetor se dedica ao indivíduo desde o nascimento? Ele vai nos responder que sim, desde o nascimento até o desencarne e, por vezes, por vidas sucessivas. Nós podemos ter um anjo de guarda que vai estar conosco nessa encarnação, talvez na próxima, talvez na outra, até que ele, aí é dele esse resgate, que ele resgate essa missão. Porque o anjo de guarda também tem missão. Assim como nós temos missão com nossos filhos, o anjo de guarda também tem missão conosco. E às vezes, numa única encarnação, a gente não consegue suprir a evolução suficiente para que o anjo de guarda consiga resgatar essa missão que ele tem para a gente. Inclusive, no plano espiritual, o anjo de guarda participa do processo de recepção. Quando desencarnamos, ele estará lá, junto conosco, nos acolhendo, nos amparando, nos dando direcionamento, às vezes tirando as nossas dúvidas. Muito importante a gente ter esse pensamento. E podemos saber o nome do nosso anjo de guarda? O que vocês acham? Podemos saber? A questão é, para quê?
E ele traz para nós justamente isso. De nada adiantaria você saber o meu nome, ele dizendo, você não se lembra de mim. Dessa forma, para que fique confortável para nós, aquilo que você idealizar como sendo o seu anjo de guarda, é esse. Bota o nome dele. Bota o nome dele. Quando você precisar conversar com ele, chame ele pelo nome, porque ele vai entender que naquele momento que você chama pelo nome dele, ele fala o seguinte: olha, essa pessoa está querendo a minha ajuda. Eu tenho, meu anjo de guarda, ele tem um nomezinho. O nome dele, inclusive, é um nome um pouco diferente. Na verdade, eu nunca ouvi o nome dele aqui nas nossas, com a letra A, Amuir, A-M-U-I-R. Porque esse nome é uma questão, um acontecimento que teve comigo, e eu tive essa intuição que o meu anjo de guarda chama-se Amuir. Eu, quando vou conversar com ele, converso com ele igualzinho eu converso com o João, com o Alexandre, com o André, é o Amuir. E me dirijo a ele da forma mais natural possível. Às vezes, dentro do carro, alguém olhando de fora deve pensar assim: passou um doido ali, né? Mas, bem, ainda não. Outra pergunta: o que nos disse o Espírito da Verdade sobre conhecer o nosso anjo da guarda? Kardec inquiriu o Espírito da Verdade no passado, perguntou justamente para isso, né? O que o anjo da guarda pensa disso tudo? Sabe o que ele respondeu? Está entre aspas: ah, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas ele te aconselha o bem e não fazes, te mostra o bom caminho e não segue. Essa foi a resposta que o Espírito da Verdade deu. Quem dera se nós soubéssemos e procurássemos entender a importância que tem esse Espírito de luz na nossa vida. Outra pergunta: o que me diz sobre a forma de conversarmos? Como que eu devo conversar com o meu anjo de guarda? Com respeito, com comiseração, com medo, com orgulho? Olha aqui que ele nos traz: interrogue e converse conosco, estabeleça entre nós terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Ah, o meu anjo da guarda poderia ser uma mulher? Poderia ser um chinês? Um africano? Um alemão? É para cada um. É para cada um. Cada ser tem a designação de um anjo de guarda. É importante o sexo desse anjo de guarda? Não faz diferença nenhuma. A diferença faz que ele seja um espírito de luz, que você confie nele. Não tenha receio de nos cansar com suas perguntas ou lamentos. Ao contrário, esteja sempre em relação conosco. Assim sereis mais fortes e mais felizes. Olha aqui, pense no futuro. Procure evoluir na vida presente, buscando aliviar as provas e expiações das próximas existências, que a gente estava falando há pouco. É voluntária ou obrigatória a missão do nosso mentor individual? Voluntário. Voluntário? Quem mais? Quem acha que é voluntário? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem acha que não é voluntário? E quem não levantou a mão para um para outro me preocupa aqui. Hã? Eles são muito bem orientados antes de assumirem a tarefa. Eles participam de orientações de espíritos mais evoluídos ainda que eles, em sala de aula mesmo. Aí, a partir do momento que ele aceita, é voluntário, mas a partir do momento que ele aceita, aí torna-se uma obrigação. Ele pode não aceitar? Pode. Um pai normal, uma mãe normal, pode não querer um filho depois que ele foi designado?
criança nasceu. A gente tem exemplos aí de abandono, né? Estou falando um pai normal, uma mãe normal. Não abandona o filho. E a partir do momento que ele também traz para si aquela responsabilidade, isso para ele torna-se uma obrigação. Aí ele não pode mais abrir mão, a não ser que ele seja chamado para uma missão. Aí ele pode ser, como diz no futebol, né? Não é exagero, né? Aí ele pode ser substituído. Tem o direito de escolher, obviamente, em alguns casos pode ser um prazer, noutros uma missão e outros até um dever. Porque na discussão com o anjo de guarda de quem vai ser o consulente dele, quem ele vai acompanhar, ele pode chegar e falar o seguinte: olha, eu não tenho condições de ser o anjo de guarda dessa pessoa, porque essa pessoa foi o assassino do meu pai em 2 encarnações atrás. Então eu ainda não estou preparado para ser o anjo de guarda dessa pessoa. Por outro lado, ele pode falar o seguinte: não, eu sou um espírito evoluído, um espírito de luz. Aconteceu isso comigo e eu quero resgatar esse ódio que eu tenho dele e provar para mim mesmo que eu sou um espírito em evolução e eu quero ser o anjo de guarda dessa pessoa. Muito delicado, né? De novo, a gente não consegue às vezes entender o que se passa ali na espiritualidade, o que esses espíritos de luz sentem, pensam. Nós ainda somos muito pequenos para poder compreender alguns significados, né? A gente, estou falando aqui agora para o grupo masculino, a gente não entende o que é ser mãe. Olha só, todos nós aqui temos uma mãe, né? Nós, meninos, todos nós temos uma mãe. E a gente não consegue entender o amor de mãe. As meninas entendem com mais naturalidade, óbvio. Mas muitas vezes a gente vê o que uma mãe... Cara, a mãe entra na frente com um tiro para defender a cria. Não é assim? E às vezes a gente vê algumas cenas acontecerem, você fala assim: nossa, como é que essa mulher teve coragem de fazer isso? Aqui na Terra a gente não consegue entender os nossos. Imagina no plano espiritual. É mais difícil um pouco, né? O espírito protetor fica literalmente preso a quem lhe foi confiada a guarda? Literalmente? É ele, só ele e mais ele? O que vocês acham? Não. A resposta é sim. Ele fica literalmente preso a ele. Mas podem ser substituídos se estiverem com uma outra missão. E além disso, ele pode, estando, igual nesse exemplo da foto, estando dedicado a uma pessoa, qual o problema de você auxiliar aquela outra pessoa que está ali, com boas intuições e boas energias? A gente, quando manda energia boa para alguém, a gente faz sem pensar. E por vezes a gente manda energia ruim também, e muitas vezes, a gente faz isso sem pensar também. A inveja, ela é um elemento muito pernicioso, porque às vezes a gente sente a inveja sem querer sentir a inveja. Quando percebe, a gente sentiu. Não é isso? E para nós espíritas, a inveja é uma oportunidade? Sim ou não? Sim. A inveja para nós espíritas é uma oportunidade. Por quê? Porque se eu sou um espírito, que estou buscando a minha evolução, e num determinado momento eu percebo que eu tive uma atitude invejosa, e eu consigo resgatar isso dentro de mim e tomar uma outra medida para que isso não aconteça de novo. Não é uma oportunidade? Porque quando a inveja aconteceu, já foi, já teve a inveja, não tem mais o que fazer, não dá para voltar atrás, mas dá para reciclar o pensamento. Fala o seguinte: puxa vida, se eu não consigo comprar aquele celular, porque hoje não tem dinheiro, que tal se eu fizer um trabalhinho extra para eu poder conseguir a grana que eu preciso para comprar aquele celular? Torna-se uma oportunidade, não é? Vamos lá. Após o desencarne, vou reconhecer meu anjo de guarda?
Sim, nós vamos reconhecer. Afinal, nós fomos apresentados antes do meu processo encarnatório. Podemos entender que quanto mais elevado o estado de evolução do assistido, mais elevada a ordem do espírito protetor? Sim. Olha que pergunta interessante. Eu estou nessa encarnação hoje. Meu grau de evolução é uma brincadeira que eu vou fazer aqui. Meu grau de evolução é nota 6. Tá? Então eu vou ter um espírito protetor, no mínimo 7. Mas aí na minha próxima encarnação eu tenho 7. Ou aquele tem que ter evoluído para 8, ou ele vai ter que ser substituído e vir um 8 para poder cuidar de mim. Então, quanto mais eu vou evoluindo, mais eu vou tendo a necessidade de ter um mentor individual com capacidade de me orientar. Interessante isso, né? Ó, apesar de todos os espíritos protetores serem de modo elevado, existe uma relação natural. Olha que bacana isso aqui. Está lá no livro dos Espíritos. Não dará a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Da mesma forma, ele não pode ter muita distância de mim. Se eu sou um 6, não pode mandar um 10 para mim. Ele não vai conseguir fazer com que eu entenda o que ele quer. Porque ele está muito evoluído. Eu vou ser um espírito trevoso para ele. Então aí a espiritualidade faz o quê? Manda um que é acima, mas que está ali mais ou menos, está no mesmo colégio ainda, está no grau no ano da frente, mas está no mesmo colégio. Porque se manda um que é muito expert, eu posso passar a ter algum tipo de desvio comportamental, gerado inclusive talvez pelas instruções indevidas. Porque a instrução, quando é boa demais e eu não compreendo, ela se torna um fracasso para mim. Por mais que seja uma orientação boa, imagina você com um filho. O filho tem 7 anos de idade, você chega lá e dá uma equação para ele fazer. Ele não vai conseguir fazer aquilo, ele vai ficar frustrado. Ele vai achar ruim aquilo. Então, tem que ter essa equalização. E os animais, amigos, possuem anjo protetor? Sim. Eu posso perguntar? Quem acha que é sim, levanta a mão. Deixa eu ver. Bom, então eu vou considerar que os outros são não, né? Não, cachorro não tem anjo de guarda. Tá? Animais não tem. Como os humanos, não, mas são muito bem amparados. Por quê? A espiritualidade presente no nosso órgão são orientados a dar um tratamento espiritual para esses animaizinhos. Por que tem pessoas que têm atitudes com animais que a gente não entende por que gosta tanto daquele animal? Será por quê? Porque em outros planos, outras esferas, esse espírito tem contato, muito contato com animais. Então, mesmo quando ele está encarnado, ele, em pleno exercício, ele está cuidando dos animais. Em pleno exercício. Mas eles não têm anjo de guarda, não. Eles fazem parte do plano de evolução da vida e recebem cuidados e proteção conforme suas necessidades e sua ligação com os humanos. Não tem essa pergunta aqui, eu vou fazer para vocês. O espírito de um cachorrinho vai encarnar como humano? Não? Certeza que não? Realmente não. A questão é que a evolução espiritual, ela passa por estágios do mundo animal. Então, espíritos já com princípio inteligente, com princípio individual, estageiam em determinados animais. Então, a evolução daquele espírito, daquele cachorrinho, num determinado momento, ele vai receber o princípio inteligente também. Só que ele não vai reencarnar como sendo, ele era um cachorro e passou a ser um ser humano. Não. Ele vai receber o princípio inteligente e vai dar início à sua jornada hominal. Então, ele vai ter a primeira encarnação como ser humano.
Ele não vai ser, já fui um dálmata. Não é por aí. Agora, uma coisa é inegável, né? Nós temos no mundo animal animais que são inteligentes. É difícil a gente falar que não tem um cavalo que é mais inteligente do que outro, dentro da natureza da inteligência dele. Assim como é difícil a gente falar que tem cachorro que é muito mais inteligente do que outros. Você pega aquele peludinho lá, Border Collie, como que é medida a inteligência de um cachorro? Pela quantidade de vezes que você dá um comando e ele interpreta aquele comando e vai e executa. O Border Collie tem vezes que com um comando ele faz. Eu tenho uma perdigueiro em casa. É 2 anos de instrução, ainda não faz. Faça a mesma coisa. Ela aprendeu sentar, aprendeu deitar com o adestrador, tudo ela faz isso. Antes dessa cachorrinha, eu tinha uma labradora. A labradora faltava conversar com ele. Alguém aqui já teve um labrador em casa? Tenho, viu? Tenho. Melhor animal que eu já tive até hoje na minha vida. Melhor, disparado. Ele conversa com a gente com o olhar. Ele tem uma capacidade de interpretação do que o ser humano faz, que é uma coisa fora do normal. E conversando com outras pessoas que já tiveram labrador também, o depoimento é o mesmo. Eles são um pouco ardilosos nos primeiros 2 anos, né? Não pode deixar sozinho, não. Eles são bem aquecidos. Mas depois, com o tempo, eles vão ficando fantásticos. Tem uma inteligência muito grande. O Espírito Protetor nos acompanha em todos os lugares e a qualquer hora? Em todos os lugares e a qualquer hora? Sim. 24 horas por dia, onde quer que estejamos. Ele estará conosco, no hospital, na cadeira, em qualquer lugar que você estiver. O seu anjo de guarda estará presente com você. Não podemos vê-lo, mas nossa alma o pode sentir. O anjo protetor permanece conosco nos momentos de intimidade. E agora, hein? Você está junto comigo em qualquer lugar? Quer dizer que está no... Uma coisa muito interessante, a espiritualidade, eles têm uma sensibilidade muito grande. Porque uma coisa que é um erro que às vezes a gente pensa, que o anjo de guarda, o nosso anjo de guarda, ele está aqui do nosso lado. Nem sempre ele está aqui do nosso lado. Ele está numa conexão conosco muito grande. Por exemplo, quando a gente dorme, o nosso anjo de guarda, ele fica em outras dimensões, só que numa conexão muito grande conosco. E quando nós estamos na nossa intimidade, da mesma forma, porque ele sente que naquele momento o pensamento daquela pessoa está numa vibração que dispensa a presença dele ali. Então ele não é nem por questão de respeito, é questão de oportunidade que ele tem de ir para as esferas superiores para poder também continuar o seu aprendizado, né? Pelas emanações do pensamento, existem momentos que o Espírito Protetor entende que não é necessário que ele esteja junto com o seu protegido. Mas tem um detalhe, né? Uma observaçãozinha aqui, ó, bacana. Lembre-se sempre que Deus tudo vê. Desse não tem jeito da gente esconder. Em qualquer lugar, em qualquer hora, o nosso subconsciente está ligado com o subconsciente de Deus, né? Quando perdemos o controle das nossas emoções, nosso anjo protetor nos abandona? Não. Mas olha só que interessante. Olha essa foto. Eu vou voltar a foto para vocês verem. Tem nós estamos vendo aqui um anjo protetor aqui, ok? Estamos vendo outro aqui. Aí começa uma discussão. Palavras de baixo calão, ofensas. O que acontece? O anjo de guarda está ali. Só que nós atraímos energias negativas igualzinho mosquito. Coloca uma coisinha ali que o mosquito gosta, no instantinho as moscas vêm. E as energias negativas,
elas ficam permeando o nosso entorno 24 horas. 24 horas. Então, quando nós começamos a ter uma discussão, aí olha o que acontece. Aí aparece uma coisinha ruim aqui, outra coisinha ruim aqui, outra aqui. E aí o anjo de guarda, ele fica em situação de inferioridade. Tinha um desenho animado, quem aqui tem mais de 30 anos deve lembrar disso, um desenho animado do Pato Donald. Repetiu durante muito tempo isso, né? Talvez até quem é mais jovem já viu que tinha um anjinho do lado, né? O anjinho ficava falando com ele e o capetinha com o tridente do outro lado ficava lá, enfucando ele. Gente, é desenho animado? É, mas é exatamente assim. Quem assistiu aqui o Nosso Lar 2 percebeu essa cena acontecendo mais de uma vez, né? Onde a entidade negativa ficava lá instigando, faz isso. Será que isso acontece conosco? Será que a gente tem esse desprazer de ter energias negativas instigando a gente a fazer algo que a gente não queria fazer? E um detalhe: quantas horas por dia nós estamos expostos a energias negativas? Quantas horas vocês acham? Da hora que a gente levanta até a hora que deita, né? No trabalho, na escola, no trânsito. No trânsito é bom, né? No trânsito a gente fica nervoso, facinho, né? Sabe por quê? Facinho. E aí, como que a gente quer combater isso? Qual que é o antídoto que nós usamos para combater a energia negativa que nós temos durante todo o nosso tempo acordado? Eu faço uma oração por dia de 10 minutos, ou duas, uma de manhã, outra à noite. Na melhor das hipóteses, acho que a maioria de nós aqui, quando faz uma oração, 10 minutinhos, mais ou menos. Às vezes nem isso. Aí a gente às vezes comete o erro de fazer uma oração deitado. Não que é errado por estar deitado. É errado porque às vezes a gente deita cansado e a gente não dá a dedicação que deveria dar para aquela oração. Às vezes ele dorme antes de fazer a oração. E quando faz a oração na parte da manhã, na hora que olha no relógio, meu Deus do céu, nome do Pai, do Amém, fui. Aí eu quero gastar esses minutos de oração para me defender de 18 horas de energias densas, negativas que a gente tem. Para a gente refletir, a gente for fazer uma oração, a gente dar uma dedicação melhor, ter um local adequado, se expressar, se entregar melhor. A oração ela flui através do nosso coronário. Para que o nosso coronário possa abrir, eu tenho que mandar mais oxigenação. Para eu mandar oxigenação, eu tenho que melhorar a minha respiração. Então, quando eu for fazer uma oração, tentar entrar numa meditaçãozinha simples, respirar um pouco mais profundo do que eu faço antes de começar a fazer essa oração, porque eu vou oxigenar meu cérebro, vou ajudar o controle dos meus centros de energia, para que eu consiga fazer uma oração de mais entrega, de mais conexão. E aí a gente vai perceber que às vezes, com o exercício, pode acontecer de você passar de 10 minutos fazendo oração. Aí você vai falar o seguinte, top, estou combatendo as energias ruins agora com as minhas orações. Em estado de selvageria ou inferioridade moral, os homens têm igualmente espíritos protetores? Sim, indistintamente todos têm. Indistintamente todos têm, mas pela falta de controle emocional, por vezes nós podemos atropelar todo esse processo, né? Condições que nossos anjos nos dirigem acontecem? Muito. Em estados de embriaguez, de sonolência, mas o livre-arbítrio às vezes nos prejudica, né? Eu sabia que não podia dirigir depois que eu bebo, e eu acabo que vou lá e tomo para mim essa falta de responsabilidade, né? Não vou mentir para vocês não, já fiz essa figura. Vou fazer 60 anos agora, graças a Deus tomei juízo. Mas quando mais novo a gente fazia, era incrível, a gente achava que estava tudo certo. Graças a Deus eu fui abençoado. Nunca tive problema comigo, nem com uma outra pessoa. Mas é uma questão de responsabilidade que a gente tem que ter, né?
E para finalizar, o espírito protetor pode abandonar ser protegido se ele lhe mostrar rebelde aos seus conselhos? Abandonar não, mas ele, tipo assim, não quer papo não? Então tá bom, vou ficar de longe, só te assintando, só te olhando. Mas Deus é tão misericordioso, né? É um chamado. O nosso anjo protetor está de volta junto conosco. É um chamado que ele precisa ter. Pessoas, espero de alguma forma ter auxiliado vocês na interpretação, no entendimento desse assunto tão corriqueiro, né? Acho que já diversos palestrantes já devem ter trazido esse tema, com certeza, porque ele é um tema muito importante para o nosso convívio. Então a gente estabelecer, às vezes, um formato diferente, um jeito diferente de passar a mensagem, pode auxiliar a tirar algumas dúvidas que a gente, porventura, ainda tenha. Né? Então, espero ter contribuído com vocês e desejo muita paz, muita harmonia para vocês e retorno nas casas de vocês, tá bom? Obrigado.